Então, pessoal, uma das coisas que a gente precisa muito e pensar bastante é que nunca na história da humanidade a gente vive um momento como esse que a gente está vivendo. Não é uma questão só de pandemia, de mudanças climáticas. A humanidade já experimentou, de algum grau, não é isso, mas é a sobrecarga de informações, a velocidade de informações e o uso de tecnologia como a gente está usando agora. Nós não fomos criados assim, nós que eu estou dizendo, nós acima dos 35, dos 40 anos, nós tivemos uma aprendizagem que é chamada aprendizagem analógica, análoga ao conhecimento. E hoje a gente está tendo também, digamos assim, a oportunidade, se a gente pode chamar de oportunidade, de vivenciar doença psíquica tudo ao mesmo tempo. Então, do mesmo modo que a gente também experiencia aprendizagem, informação, conhecimento ao mesmo tempo, a gente está tendo muitos casos, e por isso que na nossa área da saúde mental, a gente está tendo muita dificuldade de fazer diagnóstico, porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, está aparecendo pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas com problemas de aprendizagem, com estresse, com síndrome de burnout, criança com autismo, criança com déficit de atenção, criança com ideação suicida, criança com tudo isso muito rápido, muito intenso, e as pessoas estão experienciando doenças psíquicas também de maneira muito intensa. Nós já estamos nessa jornada aí há mais de 20 anos. E isso nos dá uma oportunidade, eu falo com uma autoridade, eu falo com algo que nós não estamos absorvendo uma informação, nós estamos falando algo que observamos clinicamente, cientificamente, estatisticamente. E que bom que hoje a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e a Sociedade Brasileira de Neurologia já tem também alertado e observado esses dados que a gente observou desde 2013. Veja, desde 2013 nós talvez fôssemos até um dos primeiros a alertar sobre isso de maneira... e colocamos isso inclusive em um livro, de uma maneira assim, com propriedade, porque a gente nos chamou a atenção dos primeiros casos que chegavam. Então, a inundação de informação visual, isso, gente, veja, é muito lógico. É só a gente entender o seguinte: eu tenho um filho de 2 anos e meio, e eu tenho um outro filho de 11 anos. Parece assim que a gente está falando de comparar gerações e tal. Em 10 anos, não se compara a geração em 10 anos, mas a gente já tem hoje diferenças em 10 anos. Eu tenho 2 filhos e já consigo observar isso dentro de casa. É uma mudança completa. Então, nós, além de termos um ambiente de sobrecarga de informação, nós temos crianças aí com uma velocidade de captação de informação. E nossa estrutura cerebral dos pais não é a mesma que é dos filhos, e, portanto, a gente tenta até compensar, achar que está tudo bem, que é normal, que faz parte da realidade. Só que o processamento cerebral precisa de um período de acomodação. E se eu tenho uma inundação de informação visual, e observe, olha a diferença. Quando eu coloco um livro para que a criança possa estimular isso desde pequena, a criança pode fazer isso desde que nasceu. Ela pode ficar ali olhando o estímulo visual do mesmo modo que ela pega o celular. A diferença do livro é que a luz ilumina o livro. E se a luz ilumina o livro, a gente tem uma outra reação com o estímulo e, portanto, eu forço minha visão para captar aquele estímulo. Quando eu tenho tela, é a tela, a luz, que vai iluminar o olho. Então, existe uma recepção visual da informação. Pessoal, isso no cérebro acontece o seguinte: o que está sendo desenvolvido, ao invés de desenvolver áreas de conexões para o entendimento lógico, está sendo desenvolvido o córtex visual. E aí a criança fica com uma inundação na área visual. Para vocês terem uma ideia, é como se a gente tivesse uma casa com muitos quartos e você joga tudo no quarto do fundo. Então, aquilo ali fica acumulado de informação só em uma área e, portanto, as outras áreas não desenvolvem. E aí a gente está tendo muitos casos de problemas com essa inundação de informação que podem precipitar vários problemas, como déficit de atenção, inclusive fenótipos de autismo, né? Fenótipos de pessoas que têm dificuldades
de habilidades sociais, dificuldades de interação, dificuldades de recepção. Você fala, Cléber, você está dizendo que o autismo é causa disso? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que pode parecer ser autismo e não é. E a forma como tem que fazer isso é mudando também a didática de aprendizagem, de ensino. Gente, a gente tem que entender o seguinte, nosso cérebro precisa de um sistema de processamento que precisa ser dividido. Nós temos conjuntos de frequências que são frequências muito lentas, frequências medianas, frequências de passagem sensório-motoras e frequências muito rápidas. Então, a gente tem aí 4 agrupamentos de frequências. Se a gente dividir o dia 24 por 4, né, a gente vai ver que temos 6 horas, né, de aprendizagem, digamos aí, para cada frequência. Seria, digamos assim, o ideal que o cérebro pudesse dividir, ou seja, 6 horas de sono profundo, 6 a 7 horas de sono, seria ideal para restaurar o cérebro. Ou seja, daquela frequência muito lenta, 6 horas de relaxamento, 6 horas de intensidade. Isso seria, digamos assim, o ideal para a divisão dessas frequências. Mas para quê? Ou seja, se a gente pensar nisso, a gente não pode ficar muito tempo durante essa exposição. A virtualidade faz com que a gente produza frequências mais lentas, por isso que a gente fica nessa sensação de prazer. A gente tem um sistema de recompensa dentro da nossa estrutura cerebral que está ali funcionando ativamente. E esse sistema de recompensa ele fica captando informações e quando a gente está na tela, na virtualidade, esse sistema é ativado sequencialmente por causa da quantidade de coisas que a gente vivencia. E aí a gente está passando uma coisa e imediatamente a gente já quer, isso aqui eu não gostei não, quero passar isso aqui que está me dando prazer. Estou curioso para saber o que está acontecendo nisso aqui, porque fulano está falando de fulano. Isso aqui está falando de uma cena catastrófica, eu tenho curiosidade, eu quero ver também. Aí você tem experiências diferentes que não dá tempo nem de assimilar, e aí você fica vivenciando aquilo. Isso causa dicção, isso vai causar uma aderência a isso por causa da sensação de recompensa. Ou seja, fica viciado.